Dom Sérgio Arthur Braschi, né? Nasci em Curitiba a 3 de dezembro de 1948. Portanto, ele vai fazer 75 anos. Numa família bem católica, de 7 filhos e filhas, 2 meninas e 5 rapazes. E já com 10 anos de idade, já tinha comentado com meus pais, já desde antes, desejo de seguir a vocação sacerdotal. Então eu parti para o Seminário São José em Curitiba. Depois no Seminário Maior Rainha dos Apóstolos. Quando eu cheguei em Roma, lá no de 1970, para fazer o doutorado, me encontrei com o seminarista Sérgio Arthur Braschi, da Diocese de Curitiba. Foi precisamente no dia 9 de fevereiro de 1970. Aí eu o conheci e logo admirei pela sua alegria, pelo seu canto. Tocava muito bem violão, toca muito bem piano e alegrava todos nós com o canto do Festival de Sanremo. E como sacerdote de Curitiba, que fui eu que o ordenei a 8 de julho de 1973. Dom Sérgio foi a Roma para estudar, já para fazer especialização. E eu também fui a Roma, né? Lá pelos idos de 1988, né? Alguns anos após a minha ordenação. E lá tivemos oportunidade também de nos encontrar por várias vezes. Ele estava residindo no Colégio Pio Brasileiro, lá em Roma, mas nós tínhamos contatos, porque eu ia ao Colégio Pio Brasileiro em alguns momentos, convidado inclusive pelo próprio Dom Sérgio. E também desenvolvemos algumas atividades na época da Páscoa e do Natal, em algumas paróquias lá do norte da Itália, atendendo confissões. E quem era o responsável de organizar esses grupos da Itália era justamente Dom Sérgio. E aí, através disso, ele me convidou para participar desse grupo. Então, várias vezes eu fui com ele, e com eles, com o grupo, até no norte da Itália para atendimento de confissões naquela região. Então foram os momentos assim de convivência mais próximo, né? Nesse tempo em que ele era padre em Roma, no caso, e também aqui em Curitiba, antes de ele ser nomeado bispo. Depois que eu deixei o seminário, muito melhor eu percebi quanto foi gracioso para mim ter tido o Dom Sérgio, então Padre Sérgio, como um dos formadores. Gracioso por graça, comunicabilidade, amor ao canto e à arte. E Dom Sérgio sempre fazia uma participação, chegava lá, tocava flauta transversal, ensinava uma outra música, mas era com uma alegria, com entusiasmo enorme. E foi muito marcante aqueles encontros, porque foi quando eu tive a percepção de ver um padre cantando e animando pelos instrumentos, pela música, a comunidade cristã. Quando ele ainda era padre, ele compôs uma canção que falava um pouco de igreja, de família enquanto igreja, e conseguimos esta partitura, esta música, e repassamos no encontro nosso aqui com a presença dele, já como nosso bispo diocesano. Nossa casa também é igreja, quando a fé, oração e amor, com famílias irmãs nós queremos viver neste chão, um mundo melhor, qualquer coisa assim, não lembro direito. Quando ele foi professor no Studium Teológico de Eclesiologia, e sem dúvida foram aulas marcantes de eclesiologia, onde ficou conhecido como nosso querido professor do grande teólogo Müller. Ele vai lembrar disso. E Dom Sérgio marcou a todos nós com esta eclesiologia bastante próxima do povo de Deus, porque ele sempre foi muito próximo. E eu acompanhei
também como padre. Na época, eu era responsável da área leste e ele estava no Auer. E depois foi transferido para a Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E muitas vezes eu estive lá, ele presidindo e eu animando as celebrações. Então, na minha adolescência, depois como estudante de teologia e depois já como padre, trabalhamos relativamente próximos. E Dom Sérgio sempre foi um homem contagiante, acolhedor para com todo o povo de Deus e também conosco, irmãos sacerdotes. Eu sempre tive muito gosto, por causa da família, do meu pai, mas sobretudo da minha mãe, na área de eletricidade, né? Os meus tios, vários eram radioamadores, então esse mundo da eletrônica. Talentoso sob muitos aspectos, não era só música ou teologia. Ele abriu uma máquina fotográfica, por exemplo, e explicava tudo o que tinha lá dentro e até consertava rádios. Naquele tempo eu tinha muito rádio pequeno de pilha, mas ele pegava aquilo e consertava o rádio, a máquina fotográfica, pegava um livro, lia, entendia, depois ia até o aparelho, imaginava, calculava, sondava. Havia uma lógica de fundo em todo aquele equipamento que ele compreendia com uma incrível capacidade. Ele é multitalentoso. Eu chamei e disse: eu tenho uma notícia muito importante para lhe dar. Pode dizer. Então, eu achei que você devia ser meu bispo auxiliar. Você aceita ser meu bispo auxiliar? Ele respondeu: com muita alegria, estarei à disposição da Arquidiocese de Curitiba para aquilo que eu puder. Não só em música, não só em tantas outras qualidades, mas em tudo, ordenando-o a 14 de abril de 1998. Por 5 anos, ele foi o bispo auxiliar curitibano e depois de 5 anos que ele serviu bem como auxiliar meu de Curitiba, ele foi transferido então para bispo diocesano de Ponta Grossa. Eu fazia parte do colégio dos consultores da diocese. E como nós tínhamos tido 2 bispos, Dom Murilo e também Dom João Blas de Avias, que ficaram relativamente pouco tempo, consultado pela nunciatura, qual o tipo, qual é a expectativa dos padres sobre o bispo futuro, né? Eu falei assim: olha, venha aquele que Deus quiser mandar, né? Mas a gente pediria que pelo menos ficasse um pouco mais tempo, porque ficou tão pouco tempo como os anteriores, né? Mal começa um trabalho de conhecimento, então de relacionamento, então de um trabalho pastoral, já são transferidos, né? E parece que esse pedido que a gente fez, não só a nunciatura, mas Deus escutou, e na realidade, então, Dom Sérgio ficou esse tempo todo conosco aqui, graças a Deus. A música sempre foi algo muito próprio de Dom Sérgio, tanto que naqueles encontros, ainda antes dele ser nosso bispo lá em Curitiba, eu ia junto com o pessoal daqui de Ponta Grossa e um dia a gente cochichou entre nós, né? Ele estava lá e brincamos, né? Bem que Dom Sérgio um dia podia ser nosso bispo, né? Eu lembro bem quando saiu a sua nomeação em 2003 para vir para Ponta Grossa. Todos ficaram muito alegres e contentes com a sua nomeação enquanto bispo aqui para a diocese e víamos nele então um verdadeiro pastor que com certeza haveria de realizar um trabalho muito profícuo aqui na diocese. Cheguei aqui, encontrei um clero admirável, dedicado, padres que amam a diocese, né? Muitos religiosos de congregações também que têm esse mesmo espírito, se entrosam muito no clero dessa diocese e, claro, congregações religiosas femininas, institutos seculares e tudo.
É um grande bispo, um grande pastor, um dos maiores que conheço. É um homem do meio do povo, tem o cheiro das ovelhas, é simples, abraça a todos, é um homem da alegria. Eu nunca vi Dom Sérgio triste, assim como também eu imagino que ninguém tem medo dele, porque ele é verdadeiramente um amigo, um pai, um companheiro, para mim, inclusive. Que ele faz muito esforço para estar presente em todas as crismas. Ele tem, assim, um empenho em falar com todo amor para os crismandos. Ele tem aquela paciência, aquele carinho no final de tirar foto com todo mundo. Então a gente percebe aí um bispo que está presente junto aos nossos catequizandos, às famílias. Eu acredito que essa proximidade do bispo com os jovens, não só durante a celebração, é um fato de destaque, né? Um exemplo é, em um dos DNJs que ele esteve presente, ele participar, ele descer da tirolesa. Então ele está realmente envolvido com o evento, ele não fazer somente a celebração ou uma visão mais distante do jovem. Então ele se envolver diretamente com o evento. Tem um ponto bem importante a se destacar, é o cuidado direto que ele tem com o setor diocesano da juventude. A gente teve um encontro do regional, alguns meses atrás, específico da juventude, e a gente conseguiu identificar que nas dioceses do nosso estado, a nossa é a única que possui um padre exclusivo para a juventude. Então nós temos o padre Kleber, que ele está disponível todo o tempo dele a trabalhar com a juventude. O Dom Sérgio foi o grande estimulador e incentivador da vocação diaconal. Ele chegou na diocese, tinha pouquíssimos diáconos quando ele chegou, né? Os primeiros apenas que Dom Murilo tinha indicado para a escola lá, até foi lá em Santa Catarina, e o Dom Sérgio ele poderia seguir dois caminhos, né? Parar por ali para ver o que ia acontecer, ou abraçar a escola diaconal, a vocação diaconal do diaconato permanente na diocese, e ele resolveu abrir campo para o diaconato, né? Então você veja que hoje, na atualidade, nós somos em 124 diáconos em toda a diocese. Realmente, o Dom Sérgio, ele é missionário nato. Então, eu lembro que teve uma reunião em Curitiba, no regional, onde a equipe missionária estava reunida, juntamente com o Dom Sérgio. Nós participávamos de uma reunião na sede do regional, em Curitiba, né, também com o bispo, o Dom Rafael Biernaschi, também presente. Tínhamos tido a graça de ter aqui conosco o bispo lá de Bafatá, Dom Pedro Carlos Illy, que era brasileiro, digo era porque ele faleceu já durante a pandemia. Mas, então, refletindo, nós nos perguntávamos, né, para começar a missão, né, quem que deveria ir? O Pedro foi com o Dom Sérgio para Curitiba. Na volta, Dom Sérgio, à noite, trouxe o Pedro para casa. E Dom Sérgio, eu senti que ele tinha algo a dizer. Mas ele ficou assim, de repente disse, não, mas eu tenho que ir, eu já estou indo, já estou saindo e tal. E na saída da porta ele disse, Salete, veja bem, hoje ficou decidido, assim, que vocês dois iriam para a África. Fiquei assim. Mas ele já saindo na porta, ele já olhou para o céu, porque tá bem estrelado o céu, veja quantas estrelas, uma noite bonita. E ele não me deu oportunidade nem de tentar assimilar aquilo que ele disse, vocês dois vão para a África. Tipo assim, nós ir para a África, ou se eu ia contemplar o céu, né? Então foi uma coisa assim, e ele desconversou e tal, e foi pro carro e foi embora. Falei, Pedro, mas que história é essa? Daí ele falou, pois é. E os nossos pensamentos, né, e corações e orações se voltaram pro Pedro Lang, né? O Pedro que era, na época, aqui da nossa Diocese de Ponta Grossa, e naturalmente nós achávamos que era a pessoa mais indicada. Porém, ele indo para a África, a esposa também deveria ir, a Salete. A minha grata surpresa, né, e muita felicidade
foi quando ela disse que aceitava acompanhar o marido. Ela disse, não, se o Pedro for, eu não posso deixar de acompanhá-lo e vou fazer todo o possível para ser missionária. Depois do envio, depois de ido, Dom Sérgio ele disse, não, vocês vão, mas eu vou visitá-los. Eu irei visitá-los. Então, esperem que logo eu estarei na África visitando vocês. Quero ver como vocês estão. E ele se fez muito presente, sempre ligando, querendo saber como estávamos, o que faltava, se estávamos bem. Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos edificando as construções da missão São Paulo VI. E o bispo de lá, Dom Pedro Zilli, ele disse, olha, tem os quartos para esse, para aquele, mas nós também vamos fazer um espaço para Jesus dentro desta casa, né? Então nós vamos colocar uma capela, né? Só que nós não tínhamos um Santíssimo. Eu pensei, eu vou abrir a mala agora que não tem ninguém aqui, porque eu com o meu coração apertado, como é que tá o sacrário, né? Quando eu abri a mala, sozinho no quarto, né, que eu vi as latas de leite amassadas. Quase todas estavam amassadas. E eu comecei a tirar toda naquela proteção que tinha colocado no sacrário e vi o sacrário perfeito. Quando ele esteve conosco lá em Quebo, aquela comunidade, pequena comunidade, ela tem um pequeno hospital, né? Pequeno hospital que cuida de coisas assim mais simples, né? Não tem nenhuma especialidade ali. E quando o Dom Sérgio lá esteve, ele disse, estava combinado, acertado de irmos fazer uma visita ao hospital, ali da comunidade. E aí ele disse, bom, e temos alguma coisa para levar lá no hospital? Sei lá, para um médico? O que nós poderíamos levar? E eu tinha um estetoscópio, que eu tinha numa das doações que a comunidade aqui fez e enviou coisas, utensílios para lá, para a missão. E eu tinha um estetoscópio. Eu falei, olha, eu só tenho isso, né? Ele falou, pois é tão pouco, né? Eu confesso para vocês que eu pensei, puxa, mas isso é uma coisa tão fundamental, né? Qualquer estudante de medicina aí tem o seu, né? Embora a gente saiba que é um aparelho que tem um valor, é caro. Mas eu pensei, certamente isso lá tem, não vai ser necessário. Qual foi a minha surpresa, né? Com a alegria, né, com que foi recebido pelo médico e pelo pessoal ali do Hospital de Quebo este instrumento assim tão básico, né? Ele disse, olha, vai ser muito útil para nós aqui no hospital, uma vez que eu tenho que trazer sempre o meu pessoal, porque aqui não tem. E o Dom Sérgio teve a oportunidade de presidir a primeira missa na missão São Paulo VI. E isso marcou profundamente ele. Ele, emocionado, presidiu aquela celebração. A juventude lá, eles organizaram um presbitério, né, tipo um palco, né, com ornamentado, tudo preparado, né, e também fizeram uma sombra onde o pessoal podia ficar, porque lá é muito calor, né, sempre muito quente, e organizaram e foi feita uma festa assim muito bonita, né, para celebrar, né, a primeira missa na missão, no terreno da missão. Isto, creio que para o Dom Sérgio foi assim um momento muito marcante na vida dele. Aqui está uma das características mais admiráveis de nosso bispo, que é justamente esse cuidado do pastor com o seu rebanho. Ele não mede esforços nesse sentido, de se fazer presente, né? E de comunicar essa alegria, né, do anúncio do Evangelho em todas as comunidades. Teve uma assembleia diocesana, alguns anos atrás, que nós criamos lá um chinelão. Então foram chamadas pessoas para colocarem aquele chinelão e darem o passo juntos. E na frente, quem foi lá? Dom Sérgio. Você vai receber a gente na sala dele, quando tem uma reunião marcada, ele esquece do restante que está lá fora. Ele realmente gasta um tempo dando atenção, contando história. Às vezes ficávamos conversando 1h30, 2 horas dentro da sala dele. Então isso é uma coisa que destaca. Ele gasta o tempo dele. E ele sempre foi essa pessoa
que se deixa aproximar. Mas o Dom Sérgio ele sempre foi muito próximo, muito, pode-se dizer assim, manso de coração. O que significa isso, né? Manso de coração significa aquele que se deixa se aproximar, aquele que se deixa tocar, que se deixa chegar perto. Então, o que mais chamou a atenção daqueles idosos que lá estavam, que eram mais de 400, era o Dom Sérgio fazendo todos os movimentos e as ações com eles. Com certeza ficou na memória daquelas pessoas, não o Dom Sérgio só caritativo de ajudar a prever coisas materiais, mas o Dom Sérgio que é um ser humano como os outros que buscam ajuda e que buscam proteção. Aí, no meio da celebração, ele pediu para o músico a guitarra. Aí, durante a celebração, ele pegou a guitarra do músico, deu uma palhinha lá, tocou a guitarra. Então, as pessoas que talvez não conhecessem ele de outras dioceses, né, que não tivessem esse conhecimento tão a fundo da forma dele, do bispo ser, acharam muito engraçado, um momento muito diferente, né? Disponibilidade de Dom Sérgio, sempre pronto para atender as pessoas, viajando bastante de um local para outro, para estar em contato com o rebanho, né? Mas tudo assim alegre, alguém muito amigo que vai de encontro assim, aos outros colaboradores dele nas paróquias. Ele se deixa encontrar nessas pequenas coisas, nesses sinais simples que todo mundo às vezes não espera, mas que quando acontecem gera muita alegria no coração das pessoas. Na verdade, um pai zeloso, né? Um pai da fé, um pai zeloso, né? Que está sempre junto com, como diz o Papa, né? Um bispo com o cheiro das ovelhas. Ele, de fato, ele tem um zelo muito grande, ele tem um carinho muito grande, mas ao mesmo tempo também, quando é necessário, ele também faz o papel de pai, aquele pai que também cobra, né? Que puxa a orelha, né? Dom Sérgio é muito alegre, Dom Sérgio é muito fraterno, descontraído, então ele cria um ambiente assim de descontração com muita facilidade, né? É um homem simples. Postura muito humana, muito humilde, muito simples do Dom Sérgio, uma pessoa de fácil trato, torna-se então muito fácil lidar com ele e esse é o grande testemunho. E é o bispo, mas ele está ali numa capelinha pequena, ele é um amigo, ele é uma pessoa assim também comum, que conversa, que está ali, que está próximo. Uma pessoa assim sem luxo, né? Então isso são motivações para nós que somos padres também, né? Não perdermos esta alegria, não perdermos este querer estar próximo do povo. O importante é a boa vontade, o empenho, o esforço, a dedicação com que ele fez. E sempre alegre. Ele não é uma pessoa intimista, fechada. Não é. Eu era, assim, um menino vivo, né? Para não dizer espoleta. E um dos padres da minha paróquia, a quem eu tinha falado sobre entrar no seminário, ele disse, olha, Brasquinho, ele me chamava assim pelo apelido um sobrenome, né? Você, quando entrar no seminário, não vai entortar a cabeça, você fazer de santo lá. Continue assim como você é, que é assim que você tem que ser. Desarmado de quaisquer posições ou contraposições, livre, espontâneo, digamos assim, muito dado. Mas nas horas das reflexões e de debate, ele não falava muito, porém quando falava ele tinha um enfoque até então não apresentado. Até lembro de um fato rapidinho, né? Uma celebração da festa de Nossa Senhora das Brotas lá em Piraí, e que choveu muito a semana toda, então tinha muito barro, né? E nós perguntamos a ele se ele já gostaria de ficar lá em cima no palco, né? Ia ter a procissão de entrada, mas tinha muito barro, ia ter que pisar naquele barro, né? Não tinha o que fazer dele, não, vamos entrar daqui de trás mesmo, né? Então ele não ligou se tinha barro, se estava tudo molhado, se estava chovendo, né? Mas entrou na procissão ali, fomos junto com os padres, então essa é sempre uma característica bonita e que motiva nós padres também, né? Não interessa a situação, do jeito que está, mas vamos lá celebrar bem, celebrar com alegria. Eu lembro de duas situações que me marcaram profundamente. Uma num programa de televisão, quando o Dom Sérgio tocou o violão, cantou e eu o acompanhei tentando fazer uma
uma segunda voz ao vivo, né, num programa de televisão de grande audiência. Isto me marcou muito. E recentemente, no Natal do ano passado, após o podcast, nós bastante sérios e formais, apesar de ser um podcast, e ao final pegou o violão e puxou um hino, e nós cantamos com uma descontração, com uma alegria muito grande. Foi I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Quando tinha os eventos regionais, a gente sempre fazia questão de ir, pelo menos um carro, aqui então pelo menos 5 pessoas, e se ia somente um carro, o bispo era motorista, era inquestionável, ele que ia dirigindo e contando a história do momento que fechávamos as portas até chegar no local do encontro, né? Primeiro final de semana do namoro foi num retiro do Conselho Missionário Regional. Aquela alegria de início de namoro, aí chegamos, contamos. Daí o próprio Dom Sérgio falou, então não separem o casal novo, viajam no mesmo carro. Então foi um namoro desde o começo já abençoado pelo Dom Sérgio. Ele nos deu essa honra, foi muito emocionante, assim, nosso casamento por todos esses aspectos. Foi uma alegria muito grande porque isso, como o Igor falou, era o bispo, é a nossa referência, nosso, né, pastor da nossa igreja, mas era o nosso amigo que acompanhou o nosso relacionamento desde o começo. E então, assim, até em algumas fotos depois a gente vê, assim, aquele olhar de alegria. Não que no dia não tivesse visto, né, mas a gente revê várias vezes nas fotos aquele olhar de alegria, né, assim, com o nosso casamento. Dom Sérgio, muito obrigado pela sua dedicação à diocese. Acima de tudo, um grande agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, de coração mesmo, nosso muito obrigado, com todas as letras maiúsculas. Para mim, de fato, acho que a palavra que mais cabe ali, referindo-se ao nosso bispo Dom Sérgio, é gratidão. O meu abraço, a minha felicitação por estas efemérides. Agradecimento por tudo aquilo que Dom Sérgio representou e representa para cada um de nós. A nossa imensa gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para a nossa diocese, em especial para a nossa catequese diocesana. Eu cito o verso então, a fim de que todos sejam um. Um texto que nós muitas vezes lemos, que orientou a nossa caminhada ecumênica. E que desse jubileu o Senhor leve apenas uma mensagem: Deus o ama. E o povo de Deus em Ponta Grossa, nós os religiosos, também o amamos com muito carinho. Agradecendo a Deus pela sua presença aqui entre nós e pedindo que Deus lhe dê uma grande recompensa por tudo aquilo que tem feito em favor de nós, de cada um de nós e da nossa diocese. Sua vida, de fato, foi uma entrega a Deus e ao povo de Deus na igreja. Fico muito feliz de poder ter participado de alguma forma da sua vida. E Deus continue abençoando muito o nosso bispo, que ele continue tendo esse trabalho exemplar que ele tem com o nosso setor diocesano da juventude. É agradecer a ele a confiança que ele depositou em nós, né? Quando eu fui nomeado bispo, uma das primeiras ideias que tive a respeito da ordenação foi ter Dom Sérgio como primeiro ordenante, como um dever de gratidão por tudo aquilo que ele fez para comigo. E tenho a dizer, obrigado pelo senhor ser quem é, um exemplo para todos nós. Um abraço carinhoso. Receba o nosso efusivo abraço de parabéns e a garantia da nossa prece, pois o seu testemunho enobrece Ponta Grossa, suscita a admiração do seu clero, é a maior promoção vocacional para os seus seminaristas e a imensa alegria para o povo, para esse seu velho amigo, Monsenhor Amilcar. Tenho dívidas de gratidão com o meu professor e amigo, Dom Sérgio. Eu sinto uma alegria muito grande de Dom Sérgio estar dinâmico na diocese com quase 75 anos. Que o nosso querido Dom Sérgio tenha
essa palavra de Jesus no coração. Fez tudo com a graça de Deus, mas é um servo inútil, né? Ou seja, fez porque o Senhor lhe confiou esse trabalho, lhe confiou esse ministério na igreja. Mérito de Deus, colaboração do nosso bispo. Mas aqui é a primeira diocese e única, né, da minha vida como bispo. O senhor, Dom Pedro, sente orgulho deste pupilo? Tenho. Graças a Deus. Ponta Grossa, a minha diocese do coração, né? Eu tinha uma certa ligação com Ponta Grossa pela senhora Santana, né? O sobrenome da família da minha mãe é Santana, é o sobrenome pela devoção que a família tinha pela mãe da Virgem Maria. E a outra ligação é que a minha mãe nasceu no território da Diocese de Ponta Grossa, exatamente na localidade de Bom Jardim do Sul, a 6 quilômetros de Ivaí, e ali ela nasceu, né? Não era dali, meus avós tinham vindo de Santa Catarina, né, por causa do trabalho do meu avô, que era telegrafista do Correio, e ele foi designado para fazer ali a instalação do telégrafo e tudo. E aí nasceu a segunda filha do casal, já tinha um mais velho, e nasceu a minha mãe, Maria Leopoldina. Depois eles foram transferidos para Prudentópolis, logo em seguida ela foi batizada em Prudentópolis, e assim uma família que, por causa do trabalho do papai, ia se deslocando, né? Meu avô, Domingos Passos Duarte de Santana, assim ele se chamava. Ele tinha nascido no Domingo da Paixão, então era chamado Domingos dos Passos. A luz de aceitar o amor que em ti floresce. Maria, o amor te escolheu para ser sustento e mãe de todos nós.